Vocês já sentiram o coração acelerar tanto que parece que vai explodir dentro do peito? Já tiveram a sensação de que a vida inteira mudou em questão de segundos, como se um raio tivesse atravessado a alma? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite de agosto, quando eu tinha 58 anos e achava que já sabia tudo sobre amor, sobre dor e sobre os limites do coração humano. Mas eu estava errada, completamente errada. Meu nome é Beatriz e esta é uma história que carrego no peito há anos, uma história que me consome por dentro e que ao mesmo tempo me mantém viva. É sobre como o destino pode ser cruel e generoso na mesma medida, sobre como a paixão pode nascer no momento mais improvável e sobre como algumas decisões podem destruir ou reconstruir uma vida inteira. E preciso contar isso para vocês porque sei que muitos de vocês já passaram por algo parecido, já sentiram esse fogo ardendo por dentro, já se perguntaram se vale a pena seguir o coração quando a razão grita que é loucura. Eu estava destruída quando me mudei para aquela cidadezinha no interior de Minas Gerais. Acabava de sair de um casamento de 32 anos que tinha se transformado em um inferno silencioso, daqueles que corrói a alma devagarzinho, dia após dia, até que você acorda um dia e não se reconhece mais no espelho. Meu ex-marido havia me deixado por uma mulher 20 anos mais nova, levando junto não só os nossos bens, mas também a minha autoestima, minha confiança e qualquer esperança de que eu ainda pudesse ser desejada por alguém. Eu me sentia como um móvel velho que ninguém mais quer, encostado no canto da casa, juntando poeira e ocupando espaço. A casa que aluguei ficava no final de uma rua de terra, cercada por morros verdes e um silêncio que às vezes me sufocava. Era pequena, simples, mas tinha uma varanda de onde eu podia ver aquela construção antiga que dominava o horizonte. Um observatório abandonado no alto do morro mais próximo. As pessoas da cidade me contaram que havia sido construído nos anos 1940 por um astrônomo que veio de São Paulo, mas que depois da morte dele, ninguém mais se interessou pelo lugar. Ficou lá, sozinho, como eu. Durante os primeiros meses, eu passava as madrugadas na varanda, fumando cigarro atrás de cigarro, um vício terrível que havia adquirido depois do divórcio, olhando para aquela estrutura misteriosa e me perguntando se eu não deveria ter ficado no apartamento em Belo Horizonte, enfrentando os olhares de pena dos vizinhos e as perguntas maldosas das antigas amigas. Mas algo naquele lugar me acalmava, como se a solidão do observatório conversasse com a minha própria solidão. Foi numa dessas noites de insônia que eu o vi pela primeira vez. Era quase 2 da manhã quando uma luz fraca se acendeu lá em cima, na cúpula do observatório. Pensei que fossem vagabundos ou adolescentes fazendo alguma travessura, mas a luz permaneceu acesa por horas, tremulando, suavemente, como se alguém estivesse realmente usando o lugar. Isso me intrigou profundamente. Quem seria louco o suficiente para subir aquela trilha íngreme no meio da madrugada? A curiosidade me consumiu por semanas. Todas as noites eu ficava observando e sempre, entre 2 e 5 da manhã, a luz aparecia. Às vezes mais forte, às vezes apenas um brilho tênue, mas sempre presente. Decidi que precisava descobrir quem estava por trás daquilo. No meu estado mental fragilizado, aquele mistério se tornou uma obsessão, talvez a única coisa que me dava algum propósito naqueles dias vazios. Em uma quinta-feira de chuva fina, juntei coragem e subi a trilha. Era mais difícil do que imaginava. Meus 58 anos pesavam nas pernas, e eu estava completamente fora de forma depois de meses comendo besteira e bebendo vinho sozinha. Mas algo me empurrava para frente. Uma necessidade desesperada de entender quem compartilhava aquela solidão comigo, mesmo que à distância. Quando finalmente cheguei ao observatório, estava sem fôlego e encharcada. A construção era mais imponente de perto, com suas paredes de pedra cobertas de era e uma cúpula que parecia desafiar o tempo. A porta principal estava trancada, mas percebi uma luz saindo por uma janela lateral. Meu coração disparou. Havia realmente alguém ali dentro. Fiquei parada por vários minutos, sem saber se deveria bater na porta ou se isso seria uma invasão. Estava prestes a desistir quando a porta se abriu e um homem apareceu.
Alto, cabelos grisalhos bagunçados, olhos escuros que pareciam carregar histórias profundas. Ele usava uma camisa de flanela manchada de tinta e calça jeans desbotada. Devia ter uns 65 anos, mas havia algo nele que irradiava uma energia jovem, uma intensidade que me fez esquecer de respirar por alguns segundos. Você é a nova moradora da Casa Amarela, disse ele. E não era uma pergunta. Sua voz era grave, rouca, como de quem fumava demais ou gritava muito. Eu sabia que uma hora você subiria aqui. Fico observando você na varanda todas as noites. Senti um arrepio subir pela espinha. Ele estava me observando também? Desculpe incomodar, consegui dizer, me sentindo ridícula molhada daquele jeito. É que eu vi a luz e fiquei curiosa. Ele sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido naquela noite chuvosa. Curiosidade nunca é incômodo. Entre, está chovendo e você vai ficar doente aí fora. O interior do observatório era um caos organizado. Telescópios antigos dividiam espaço com telas de pintura, livros empilhados até o teto, garrafas de tinta seca e pincéis espalhados por toda parte. O cheiro de tinta, café velho e algo que não conseguia identificar, talvez melancolia, impregnava o ar. Era o covil perfeito de um artista atormentado. Sou Marcelo, disse ele, me oferecendo uma toalha limpa. Pintor, ex-professor de arte e atual morador ilegal deste lugar abandonado. E você é Beatriz, divorciada recente, que chora. Todas as noites na varanda, enquanto fuma como uma chaminé. Fiquei chocada com a precisão da descrição. Como você... O som ecoa muito por aqui, explicou ele, mexendo em uma cafeteira velha. E eu sou insone crônico. Acabo ouvindo mais do que deveria. Fez uma pausa e me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. Também reconheço a dor quando a vejo. Eu mesmo estou fugindo de algumas coisas. Aquela confissão direta, sem rodeios, me pegou desprevenida. Eu estava acostumada com pessoas que fingiam que tudo estava bem, que mascaravam suas feridas com sorrisos falsos e conversas superficiais. Mas ali estava um homem que admitia abertamente sua própria destruição, e isso criou entre nós uma intimidade instantânea que me assustou e me atraiu ao mesmo tempo. Passamos aquela madrugada conversando. Ele me contou que havia sido professor de artes plásticas numa universidade em São Paulo por mais de 30 anos, casado com uma mulher que morreu de câncer 2 anos antes. Depois da morte da esposa, ele não conseguiu mais dar aulas, não conseguiu mais viver na casa cheia de lembranças, não conseguiu mais ser a pessoa que era antes. Vendeu tudo, comprou uma van velha e saiu rodando o Brasil, pintando e tentando encontrar algum sentido para continuar vivendo. Acabou parando naquela cidade, por acaso, e decidiu se instalar no observatório abandonado, pintando durante a madrugada e dormindo durante o dia. Eu contei sobre meu casamento, destruído, sobre como me sentia invisível e descartável, sobre como acordava todos os dias sem saber para que serve. Falamos sobre solidão, sobre a dificuldade de recomeçar depois dos 50, sobre como as pessoas te olham como se você já tivesse perdido a validade quando passa de certa idade. Ele me ouviu sem julgamentos, sem tentar minimizar minha dor ou dar conselhos vazios. Quando amanheci, eu estava deitada no sofá velho dele, coberta com um cobertor que cheirava a tinta e cigarro. E ele estava dormindo numa poltrona próxima, um pincel ainda na mão, como se tivesse adormecido pintando. Observei seu rosto relaxado, as rugas ao redor dos olhos, a barba por fazer, e senti algo que não sentia há anos: desejo. Não apenas físico, mas um desejo profundo de conhecer aquele homem, de entender suas feridas, de me perder em sua arte e em sua loucura. Saí de fininho, mas sabia que voltaria naquela noite, e na seguinte, e em todas as outras. Algo havia começado ali naquela madrugada chuvosa, algo perigoso e inevitável, que mudaria o rumo de nossas vidas de uma forma que nem eu nem ele podíamos imaginar. Estaria pensando em mim também. Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo deliciosa, como voltar a ser adolescente depois de décadas de entorpecimento emocional. Voltei na noite seguinte, e na outra, e em todas as que se seguiram. Sempre com a desculpa de que estava apenas curiosa sobre suas pinturas, mas no fundo sabíamos que havia algo muito mais profundo nos unindo. Marcelo pintava retratos de mulheres,
todas com o mesmo olhar perdido, todas com a mesma tristeza nos olhos que eu. Reconhecia no espelho todos os dias. Quando perguntei sobre isso, ele me disse que estava tentando capturar a essência da dor feminina, a solidão específica que as mulheres carregam quando são abandonadas ou negligenciadas pelo mundo. Você pinta sua esposa? Perguntei uma noite enquanto observava uma tela particularmente intensa. Uma mulher de meia-idade com lágrimas que pareciam cristais escorrendo pelo rosto. Não, respondeu ele sem tirar os olhos da tinta. Eu pinto todas as mulheres que ela poderia ter sido se tivesse tido tempo. Todas as lágrimas que ela não chorou porque estava ocupada demais cuidando de todo mundo menos dela mesma. Aquela resposta me atingiu como um murro no estômago. Eu era exatamente isso. Uma mulher que havia passado a vida inteira cuidando do marido, dos filhos, da casa, da carreira de todo mundo menos da minha própria. E agora, aos 58 anos, eu estava ali, vazia, sem saber quem era quando não estava servindo a mais ninguém. Foi nessa noite que ele me pediu para posar para ele. Deixa eu pintar você, disse, aproximando-se devagar. Deixa eu capturar essa força que você não sabe que tem. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fazia sentir nua, mesmo completamente vestida. Você tem uma beleza feroz, Beatriz. Uma beleza de mulher que sobreviveu ao inferno e ainda consegue ficar de pé. Ninguém nunca havia me chamado de forte ou bela. Durante 32 anos de casamento, eu ouvia apenas críticas, que estava gorda demais, velha demais, chata demais, que não sabia se arrumar, que não despertava mais desejo, que era um peso na vida do meu ex-marido. Ouvir aquelas palavras da boca de Marcelo foi como receber um soco e um beijo ao mesmo tempo. Aceitei posar, e foi ali que nossa relação mudou completamente de patamar. Ele me fez sentar numa cadeira velha perto da janela, onde a luz da lua criava sombras dramáticas no meu rosto. Enquanto pintava, ele conversava comigo, fazendo perguntas íntimas sobre minha vida, meus medos, meus desejos mais profundos. Era como uma sessão de terapia e sedução ao mesmo tempo. Por que você aceita ser tratada como invisível? Perguntou ele numa dessas sessões, sem tirar os olhos da tela. Por que você se esconde atrás dessa tristeza como se fosse um escudo? A pergunta me pegou desprevenida. Eu não me escondo? Esconde sim, insistiu ele, finalmente me olhando. Você usa a dor como desculpa para não viver de verdade. É mais fácil ser a coitadinha abandonada do que correr o risco de ser ferida de novo. Aquelas palavras me doeram profundamente, mas também me despertaram algo adormecido, uma raiva boa, uma revolta saudável contra tudo que eu havia aceito passivamente durante décadas. Ele estava certo. Eu estava me escondendo, me vitimizando, usando minha dor como uma zona de conforto perversa. E se essa mensagem estiver tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu. Demais! Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. As sessões de pintura se tornaram cada vez mais intensas. Marcelo tinha uma forma de me olhar que me desnudava completamente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele enxergava através de todas as máscaras que eu havia construído ao longo dos anos, de todas as defesas que eu erguera para me proteger da rejeição e da humilhação. E quanto mais ele me via, mais eu queria ser vista. Uma noite, ele estava pintando meus olhos quando parou abruptamente. Tira a blusa, disse, com uma naturalidade que me chocou. O quê? Tira a blusa. Preciso pintar sua pele. Preciso capturar como a luz toca seus ombros. Sua voz estava rouca, carregada de algo que ia muito além da arte. Confia em mim. Meu coração disparou. Fazia anos que ninguém me via sem roupa. Meu ex-marido havia parado de demonstrar qualquer interesse físico por mim há mais de uma década, sempre encontrando desculpas para evitar intimidade. Eu havia me convencido de que meu corpo era repugnante, que nenhum homem jamais me desejaria novamente. Mas havia algo nos olhos de Marcelo que me tranquilizava e me excitava ao mesmo tempo. Uma fome genuína, um desejo real que eu podia sentir no ar entre nós. Com as mãos tremendo, tirei a blusa e fiquei ali, vulnerável, esperando sua reação. Ele me olhou por longos segundos em silêncio e vi seus olhos se enchendo de lágrimas. Você é linda, sussurrou, com uma emoção tão genuína que me fez chorar também.
Você é absolutamente perfeita. Aquela noite mudou tudo entre nós. Enquanto ele pintava, conversávamos sobre desejo, sobre prazer, sobre como nossos corpos haviam sido negligenciados e maltratados pelos parceiros anteriores. Ele me contou que nos últimos anos de casamento, quando sua esposa estava doente, eles haviam parado completamente de ter intimidade física, não por falta de amor, mas porque a doença havia criado uma barreira entre eles que nem a dedicação conseguiu quebrar. Eu me sentia culpado por ainda desejar quando ela estava sofrendo, confessou ele, aplicando uma pincelada particularmente intensa na tela, como se meu desejo fosse uma traição ao sofrimento dela. Entendi perfeitamente. Eu também havia passado anos me sentindo culpada por querer mais da vida, por desejar ser tocada, por sonhar com paixão quando deveria estar satisfeita com a estabilidade de um casamento sem amor. Foi durante uma dessas conversas íntimas que ele se aproximou da cadeira onde eu estava posando. Seus dedos tocaram meu ombro nu, seguindo a linha que havia pintado na tela. O toque foi elétrico, despertando sensações que eu pensava terem morrido para sempre. Posso? Perguntou ele, e eu soube exatamente o que estava perguntando. Assenti sem conseguir falar. Suas mãos percorreram meu pescoço, meus ombros, meu rosto, com uma reverência que me fez sentir como uma deusa. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo inteiro pegasse fogo. Não era apenas um beijo, era anos de solidão, de carência, de desejo reprimido, explodindo de uma vez só. Fizemos amor ali mesmo, no meio das tintas e telas, com a luz da lua entrando pelas janelas quebradas do observatório. Foi desesperado, selvagem, como se estivéssemos tentando recuperar todo o tempo perdido em uma única noite. Eu me senti viva de uma forma que havia esquecido completamente, como se cada célula do meu corpo tivesse despertado de um coma profundo. Depois, deitados no chão frio entre tubos de tinta vazios, ele me disse algo que carrego comigo até hoje. Você não imagina o que significa para mim ter alguém que entende essa solidão. Sua voz estava embargada, vulnerável. Eu achei que ia morrer sozinho neste lugar, que ia apodrecer aqui sem ninguém nunca mais me tocar de verdade. Aquelas palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Percebi que não era apenas eu que estava perdida. Nós dois éramos náufragos que haviam se encontrado na mesma ilha deserta, e pela primeira vez em anos, eu não me sentia mais sozinha no mundo. Mas eu não fazia ideia de que aquela noite perfeita seria apenas o começo de uma história que me levaria aos extremos da paixão e do desespero. Não imaginava que aquele homem que havia me devolvido a vida também seria capaz de me levar à beira da loucura. O que começou como salvação se transformaria na mais intensa e perigosa obsessão da minha vida. Olhares curiosos dos vizinhos ou com os comentários maldosos que começavam a circular pela cidadezinha. Nossa relação era intensa, de uma forma que beirava a obsessão. Marcelo me pintava constantemente, às vezes vestida, às vezes despida, sempre com aquele olhar faminto que me fazia sentir como se eu fosse a única mulher do mundo. Ele me mostrava detalhes do meu próprio corpo que eu nunca havia notado. Me fazia ver beleza onde eu só enxergava defeitos. Com suas mãos e seus olhos, ele me reconstruiu por inteiro. Mas nossa paixão não se limitava ao físico. Conversávamos por horas sobre arte, sobre filosofia, sobre os mistérios da vida e da morte. Marcelo tinha uma visão de mundo completamente diferente da minha. Ele questionava tudo, desafiava todas as convenções, vivia como se cada dia fosse o último. Isso me fascinava e me assustava ao mesmo tempo. Eu havia passado 58 anos seguindo regras, sendo a boa esposa, a boa mãe, a boa funcionária. Com ele, aprendi que era possível viver de outra forma. Uma noite, enquanto eu posava para um novo retrato, ele me fez uma proposta que mudaria tudo. Vem comigo, disse sem tirar os olhos da tela. Vamos viajar juntos na minha van. Vamos conhecer o Brasil. Vamos viver de verdade. Meu coração disparou. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Marcelo, eu tenho uma vida aqui. Tenho responsabilidades. Que responsabilidades? Perguntou ele, finalmente me olhando. Você não tem filhos. Pequenos, não tem marido, não tem emprego que te prenda. Você tem 58 anos, Beatriz. Quantos anos você acha que ainda tem pela frente?
Vai passar o resto da vida se escondendo nessa cidadezinha, lamentando o que perdeu? Ou vai correr atrás do que ainda pode ganhar? Aquelas palavras me atingiram como facadas. Ele estava certo. Eu não tinha nada me prendendo ali além do medo. Medo de julgamentos, medo de me arrepender, medo de ser feliz demais e perder tudo de novo. Mas o que mais me assustava era perceber o quanto eu desejava dizer sim, o quanto queria largar tudo e me jogar naquela aventura maluca com um homem que eu conhecia há apenas alguns meses. Deixa eu pensar, respondi. Mas por dentro, eu já sabia qual seria a minha resposta. Não conseguia mais imaginar minha vida sem Marcelo. Ele havia se tornado minha droga, meu vício, minha razão de existir. A simples ideia de ficar longe dele me dava uma sensação de pânico que eu nunca havia experimentado. Foi nessa época que comecei a perceber que nossa relação tinha aspectos obscuros que eu preferira ignorar. Marcelo bebia muito, não apenas vinho durante nossos encontros românticos, mas uísque puro, em grandes quantidades, especialmente quando estava pintando. Ele dizia que o álcool o ajudava a acessar camadas mais profundas da criatividade, mas eu via que era mais do que isso. Era uma forma de anestesiar uma dor que ele carregava e que não conseguia expressar nem mesmo através da arte. Além disso, ele tinha acessos de ciúme que me deixavam confusa. Se eu mencionava qualquer homem, mesmo de passagem, ele ficava tenso, questionava sobre meu passado, queria saber detalhes sobre meus relacionamentos anteriores. Uma noite, quando contei que havia encontrado um antigo colega de trabalho no mercado, ele explodiu. Você ainda sente algo por ele? Você pensa em outros homens quando está comigo? A intensidade da reação me chocou. Marcelo, ele é casado, tem netos, foi apenas um cumprimento educado. Não me importa, disse ele, se aproximando de mim com os olhos brilhando de uma forma que me deu medo. Você é minha agora. Não quero que fale com outros homens. Não quero que nem olhe para outros homens. Você entende? Aquilo deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu estava tão envolvida emocionalmente que interpretei como prova de amor. Pensei que era normal ele ser possessivo. Afinal, eu também sentia ciúmes quando imaginava Marcelo com outras mulheres. Não percebi que estava começando a me isolar, que havia parado de conversar com as poucas amigas que tinha na cidade, que minha vida inteira estava girando em torno de uma única pessoa. A proposta de viagem continuou rondando meus pensamentos. Uma semana depois daquela conversa, eu estava decidida. Ia com ele, venderia a pouca coisa que tinha, fecharia a casa alugada e me jogaria nessa aventura. Afinal, o que eu tinha a perder? Uma vida vazia e sem propósito? Dias iguais passados em frente à televisão, comendo besteira e lamentando o passado? Quando contei minha decisão para Marcelo, ele me beijou com uma paixão que me tirou o fôlego. Você não vai se arrepender, sussurrou no meu ouvido. Vamos ser livres, vamos ser felizes. Vou te mostrar um mundo que você nem imagina que existe. E se essa mensagem ressoou no seu coração até aqui, clique em Valeu Demais e apoie esse canal a continuar espalhando luz. Sua ajuda faz toda a diferença. Comecei os preparativos para a viagem com uma empolgação que não sentia há décadas. Vendi meus móveis, doei roupas, cancelei contratos. A cada coisa que me desfazia, sentia como se estivesse me libertando de uma vida que nunca foi realmente minha. Marcelo acompanhava todo o processo, sempre me incentivando, sempre me dizendo que eu estava fazendo a coisa certa. Mas foi durante esses preparativos que descobri algo sobre ele que me deixou profundamente perturbada. Estava ajudando-o a organizar suas coisas na van quando encontrei uma pasta cheia de fotografias. Eram retratos de mulheres, dezenas delas, todas de meia idade, todas com o mesmo olhar perdido que eu reconhecia nos quadros dele. E todas assinaram dedicatórias no verso das fotos. Para meu amor, Marcelo, obrigada por me fazer sentir mulher novamente. Marcelo, você salvou minha vida. Nunca vou esquecer nossos momentos, meu artista amado. Senti o mundo girar ao meu redor. Quantas mulheres haviam passado pelo que eu estava passando? Quantas haviam se apaixonado perdidamente por aquele homem, achando que eram especiais, únicas, a salvação dele? Quando o confrontei com as fotos, Marcelo não negou nada. Todas elas foram importantes para mim, disse com uma tranquilidade que me gelou o sangue. Cada uma me deu algo diferente, me ajudou a sobreviver de uma forma diferente. E eu? O que eu sou para você? Apenas mais uma mulher desesperada que você coleciona?
Ele se aproximou e segurou meu rosto com as duas mãos, me forçando a olhar nos seus olhos. Você é diferente, Beatriz. Você é a que eu estava esperando. As outras foram apenas preparação para te encontrar. Eu queria acreditar naquelas palavras, mas uma parte de mim, a parte racional que eu havia silenciado há meses, gritava que aquilo era uma mentira, que eu estava sendo manipulada, que estava repetindo o mesmo padrão que ele havia seguido com todas as outras. Mas o poder que ele exercia sobre mim era muito forte. O medo de perdê-lo, de voltar à vida vazia que eu levava antes, era maior do que qualquer suspeita. Engoli minhas dúvidas e continuei com os planos da viagem. 3 semanas depois, estávamos na estrada. A van de Marcelo era um caos organizado. Roupas misturadas com materiais de pintura, livros empilhados no chão, garrafas de uísque escondidas em todos os cantos. Ele dirigia fumando cigarro atrás de cigarro, falando sobre os lugares que íamos visitar, as paisagens que ele ia pintar, as aventuras que íamos viver. Nos primeiros dias, foi mágico. Dormíamos em praias desertas, fazíamos amor sob as estrelas. Ele pintava o nascer do sol enquanto eu preparava café numa fogareiro improvisado. Eu me sentia como uma cigana, livre de todas as amarras da vida convencional. Marcelo estava carinhoso, atencioso, me tratava como uma rainha. Mas devagar, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele bebia cada vez mais, especialmente à noite. Começou a ter crises de ciúme por motivos absurdos. Se um frentista de posto de gasolina me cumprimentava, se um vendedor de alguma loja me sorria, se qualquer homem dirigia o olhar na minha direção, as discussões se tornaram frequentes e ele tinha uma forma de me fazer sentir culpada por coisas que eu nem havia feito. Você provocou aquele cara, disse uma noite depois de uma briga feia porque um homem num restaurante havia me elogiado. Você sorriu para ele de um jeito especial. Marcelo, eu só agradeci o elogio. Não minta para mim! Gritou ele, e pela primeira vez vi uma violência em seus olhos que me apavorou. Você ainda não aprendeu que é minha? Que não pode ficar dando mole para outros homens? Aquela noite, dormi com medo dele pela primeira vez. E foi ali que comecei a entender que havia me metido numa situação muito mais perigosa do que imaginava. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Conseguia mais controlar. Marcelo mudava de personalidade como quem troca de roupa. Pela manhã, podia ser o homem carinhoso e apaixonado que me fazia sentir a mulher mais desejada do mundo. À tarde, se tornava um estranho ciumento e paranoico que via traição em cada sorriso que eu dirigia para outras pessoas. À noite, virava um bêbado agressivo que me acusava de coisas absurdas e me fazia questionar minha própria sanidade. Estávamos há 2 meses na estrada quando aconteceu o primeiro episódio realmente grave. Estávamos numa cidade litorânea no Ceará, onde ele queria pintar o pôr do sol sobre as dunas. Eu havia ido comprar mantimentos no mercado local enquanto ele preparava as tintas. O dono do mercado, um senhor simpático de uns 70 anos, me ajudou a carregar as compras até a van e fez alguns comentários elogiosos sobre minha aparência, dizendo que eu era uma mulher muito bonita e que meu marido tinha sorte. Quando contei isso para Marcelo, achando que ele ficaria orgulhoso, a reação foi completamente oposta. Seus olhos escureceram de uma forma que me deu arrepios na espinha. Que tipo de conversa vocês tiveram? Perguntou com uma voz perigosamente baixa. Nenhuma conversa especial, amor. Ele só me ajudou com as compras e... Não me chame de amor quando está mentindo para mim! Explodiu ele, jogando os pincéis no chão com violência. Você ficou quanto tempo lá? Quanto tempo conversando com esse velho safado? A acusação era tão absurda que eu quase ri. Marcelo, ele tem idade para ser meu pai. E além disso... Não terminei a frase porque ele avançou na minha direção com os punhos cerrados. Por um momento, achei que ele fosse me bater. Em vez disso, segurou meus pulsos com uma força que me machucou e me pressionou contra a parede da van. Você não entende, não é? Disse com o rosto a centímetros do meu, o hálito fedendo a álcool. Você é minha propriedade agora. Quando outros homens te olham, estão desrespeitando o que é meu. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Propriedade. Eu havia trocado um casamento opressivo por algo ainda pior? Tentei me soltar, mas ele apertou mais forte, deixando marcas nos meus pulsos. Você está me machucando.
Disse, tentando manter a calma. Ainda não machuquei nada, respondeu ele com um sorriso cruel que eu nunca havia visto antes. Mas vou machucar se você continuar me desrespeitando. Naquela noite, dormimos em silêncio, eu encolhida num canto, da van, ele roncando bêbado do outro lado. Pela primeira vez desde que começamos a viagem, pensei seriamente em fugir. Mas para onde? Eu havia vendido tudo, não tinha para onde voltar, não tinha mais contato com ninguém. Estava completamente dependente dele, exatamente como ele queria. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional insuportável. Marcelo alternava entre momentos de carinho extremo, onde me pedia desculpas pelas besteiras que havia dito, e explosões de ciúme que me deixavam cada vez mais assustada. Ele começou a controlar cada movimento meu, queria saber com quem eu havia falado, o que havia conversado, por quanto tempo havia ficado longe dele. Se eu demorava mais de 10 minutos para voltar de uma ida ao banheiro, ele já estava desconfiado. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora, continuando, foi durante uma dessas crises que descobri a verdadeira extensão do problema de Marcelo com álcool e drogas. Uma manhã, acordei e o encontrei inconsciente no chão da van, cercado por seringas usadas e um pó branco espalhado numa colher queimada. Meu coração quase parou. Ele estava usando heroína e eu não havia percebido. Quando consegui acordá-lo, ele estava completamente desorientado, falando coisas sem sentido, me confundindo com outras pessoas. "Marina, você voltou", murmurou, segurando meu rosto com as mãos trêmulas. "Eu sabia que você não ia me abandonar como os outros." Marina. Esse nome aparecia constantemente nos seus delírios. Depois descobri que era o nome da esposa morta, mas naquele momento eu só sentia um terror profundo. Em que situação eu havia me metido? Como não tinha percebido que estava viajando com um viciado em drogas pesadas? Tentei convencê-lo a procurar ajuda, a entrar numa clínica de reabilitação, mas ele ficou furioso com a sugestão. "Você não entende nada", gritou, ainda cambaleando pelos efeitos da droga. "Eu não sou um drogado qualquer. Eu sou um artista, preciso disso para acessar minha criatividade." A partir daquela descoberta, nossa relação entrou numa espiral descendente que parecia não ter fim. Marcelo ficou ainda mais paranoico, ainda mais violento. Começou a me acusar de querer abandoná-lo, de estar planejando fugir, de estar me relacionando com outros homens pelas costas dele. As acusações eram tão constantes e tão absurdas que eu comecei a duvidar da minha própria percepção da realidade. Ele tinha uma forma perversa de me fazer sentir culpada por tudo o que acontecia de errado. Se ele bebia demais, era porque eu o estava deixando ansioso. Se ele usava drogas, era porque eu não o compreendia artisticamente. Se ele tinha ciúmes, era porque eu não demonstrava amor suficiente. Lentamente, fui perdendo completamente minha autoestima e minha capacidade de julgamento. O ponto de ruptura aconteceu numa pequena cidade do interior da Bahia, onde paramos para ele vender algumas telas para turistas. Havia uma feira de artesanato na praça principal e Marcelo montou um pequeno estande com seus quadros. Eu ficava ao lado dele, ajudando com as vendas, tentando parecer normal, apesar do medo constante que carregava no peito. Uma mulher se aproximou do estande, uma turista loira, de uns 45 anos, bem vestida, que demonstrou muito interesse pelas pinturas. Ela e Marcelo começaram a conversar sobre arte, sobre técnicas de pintura, e eu percebi imediatamente que havia algo acontecendo entre eles. A forma como ela o olhava, como sorria para ele, como tocava sutilmente seu braço quando fazia algum comentário, tudo aquilo me era familiar, porque eu mesma havia feito os mesmos gestos quando o conheci. Marcelo estava claramente interessado nela também. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via há meses. Ele falava com aquela paixão contagiante que costumava usar comigo no início. Quando ela comprou 3 quadros e deixou seu cartão, caso ele tivesse mais obras para mostrar, senti uma punhalada no peito. Naquela noite, na van, tentei conversar sobre o que havia acontecido. "Você ficou muito interessado naquela mulher hoje", disse, tentando manter um tom neutro. A reação foi imediata e violenta. "Agora você tem ciúmes?"
Depois de todos os homens com quem você flerta na minha frente, você tem coragem de ter ciúmes de mim? Marcelo, eu nunca flertei com ninguém. Mentirosa! Gritou ele, me empurrando contra a parede da van. Você acha que eu sou cego? Você provoca todos os homens que encontra. Você é uma vadia, igual a todas as outras. As palavras me atingiram como facadas. Aquele homem que um dia me havia feito sentir a mulher mais desejada do mundo, agora me chamava de vadia. Comecei a chorar, não só pela humilhação, mas pelo desespero de perceber em que situação eu havia me colocado. Mas o pior ainda estava por vir. Marcelo segurou meu rosto com força e disse algo que me destruiu completamente. Você sabe qual é o problema? Eu cansei de você. Você era interessante no começo, mas agora virou um peso. Sempre chorando, sempre reclamando, sempre me cobrando coisas. Talvez seja a hora de você seguir seu caminho. Aquelas palavras me despedaçaram. Depois de tudo que eu havia sacrificado por ele, depois de ter abandonado minha vida inteira, ele estava me descartando como um objeto que não servia mais. Mas o que mais me apavorava era a perspectiva de ficar sozinha, sem dinheiro, sem casa, sem ninguém, numa cidade estranha a centenas de quilômetros de qualquer lugar conhecido. Por favor, supliquei, odiando-me por estar implorando. Não me abandona aqui. Eu não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Ele me olhou com um desprezo que me fez sentir menor que um inseto. Deveria ter pensado nisso antes de me desrespeitar. Naquela noite, deitada no chão frio da van, enquanto ele dormia profundamente depois de beber uma garrafa inteira de uísque, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais viver daquela forma. Preferia morrer a continuar sendo humilhada e destruída diariamente. Se ele queria se livrar de mim, eu ia facilitar as coisas para ele, mas ia fazer de uma forma que ele nunca esqueceria. O plano que comecei a formar na minha mente era desesperado, perigoso e provavelmente burro, mas era a única saída que eu conseguia enxergar para sair daquele inferno em que minha vida havia se transformado. Para eu conseguir uma passagem de volta para Minas Gerais e recomeçar minha vida, mesmo que do zero. Mas o destino tinha outros planos para mim. Na manhã seguinte, quando acordei determinada a colocar meu plano em prática, encontrei Marcelo completamente diferente. Ele estava sentado na beirada da van, chorando como uma criança, com uma carta amassada nas mãos. Era uma correspondência que havia chegado no correio da cidade. Algo sobre a casa em São Paulo que havia pertencido a ele e à esposa morta. Eles vão demolir a casa, disse ele entre soluços. A prefeitura vai demolir nossa casa para fazer uma avenida. É o último lugar onde ainda posso sentir o cheiro dela, onde ainda existem memórias de quando eu era feliz. Vê-lo naquele estado de desespero me desarmou completamente. Esqueci toda a raiva, todo o medo, toda a humilhação da noite anterior. Aquele homem que me aterrorizava com suas explosões de violência estava ali, quebrado, perdido, tão vulnerável quanto uma criança abandonada. Meu coração maternal, que havia sido treinado durante décadas para cuidar de homens feridos, se sobrepôs a qualquer instinto de autopreservação. Sentei ao lado dele e o abracei, deixando que chorasse no meu ombro. A gente pode ir lá, disse suavemente. A gente pode ir para São Paulo. Você pode pegar as coisas que quer guardar da sua esposa. Ele me olhou com os olhos vermelhos de choro, e por um momento vi novamente o homem por quem eu havia me apaixonado. Você faria isso por mim? Depois de tudo que eu te fiz ontem à noite? Eu te amo, respondi. E naquele momento era verdade, apesar de todo o sofrimento. Quando se ama alguém de verdade, a gente perdoa. A viagem para São Paulo levou 3 dias, e foram os 3 dias mais intensos e confusos da minha vida. Marcelo estava completamente instável emocionalmente. Chorava sem aviso, falava sozinho, tinha pesadelos terríveis onde gritava o nome da esposa morta. Eu dirigia a van porque ele não conseguia se concentrar. Cuidava dele como se fosse uma enfermeira, preparava suas refeições, administrava seus remédios. Foi durante essa viagem que descobri a verdadeira extensão dos problemas mentais de Marcelo. Ele não era apenas um viciado em álcool e drogas. Ele tinha episódios psicóticos, alucinações, conversas inteiras com pessoas que não existiam. Uma noite, acordei e o encontrei pintando freneticamente no meio da madrugada, rindo sozinho e dizendo coisas como:
Marina, você viu como ela ficou linda no quadro? Beatriz nunca vai ser tão linda quanto você, mas serve para me fazer companhia até você voltar. Aquelas palavras me atingiram como um tiro. Compreendi finalmente que eu nunca havia sido especial para ele. Era apenas um substituto, uma mulher qualquer que ele usava para não se sentir sozinho enquanto esperava reencontrar a esposa morta. Todas as declarações de amor, toda a paixão, tudo havia sido uma ilusão criada pela sua mente doentia. Chegamos a São Paulo numa terça-feira chuvosa. A casa ficava num bairro antigo da Zona Norte, uma construção dos anos 1960 que realmente estava marcada para demolição. As paredes externas já tinham pichações da empreiteira e alguns vizinhos já haviam se mudado. Marcelo ficou parado em frente à casa por mais de 1 hora, só olhando, como se tentasse memorizar cada detalhe. Quando finalmente entramos, o choque foi indescritível. A casa estava exatamente como Marina havia deixado antes. De morrer, pratos na pia, roupas no varal, um livro aberto na mesa de centro com um marca-páginas na metade. Era como se ela tivesse saído para comprar pão e fosse voltar a qualquer momento. Marcelo havia transformado aquele lugar num santuário mórbido, preservando cada objeto, cada cheiro, cada lembrança. Ela está aqui, murmurou ele, caminhando pelos cômodos como se estivesse em transe. Eu posso sentir ela me observando. Parou em frente a um espelho antigo na sala e começou a conversar com o próprio reflexo. Marina, amor, eu trouxe uma amiga para te conhecer. É a Beatriz. Ela tem cuidado de mim enquanto você está viajando. O nível de loucura era tão profundo que senti um calafrio gelado percorrer minha espinha. Eu estava trancada numa casa com um homem completamente insano, a quilômetros de distância de qualquer pessoa conhecida. Se ele decidisse me fazer mal ali dentro, ninguém jamais saberia o que havia acontecido comigo. Marcelo passou os próximos dias separando objetos que queria levar, principalmente roupas da esposa, fotografias e alguns móveis pequenos. Mas o comportamento dele ficava cada vez mais estranho. Ele falava constantemente com Marina como se ela estivesse presente, pedia minha opinião sobre assuntos que só faziam sentido na cabeça dele. Tinha crises de choro que duravam horas. Foi durante uma dessas crises que ele me contou a verdade sobre a morte da esposa. Eu matei ela, disse de repente, enquanto organizava um álbum de fotografias. Não com minhas mãos, mas eu matei ela do mesmo jeito. Senti meu sangue gelar. Do que você está falando, Marcelo? Ela estava sofrendo há meses com o câncer. Dor terrível, remédios que não faziam efeito, tratamentos que só prolongavam o sofrimento. Uma noite, ela me implorou para acabar com aquilo. Me pediu para dar um jeito, para não deixar ela sofrer mais. Ele parou de falar e me olhou com olhos vidrados, como se estivesse revivendo aquele momento. Eu aumentei a dose da morfina. Dobrei a quantidade que os médicos haviam receitado. Ela adormeceu nos meus braços e nunca mais acordou. A confissão me deixou paralisada de horror. Eu estava viajando com um assassino? Mesmo que tivesse sido por compaixão, mesmo que ela tivesse pedido, ele havia matado a própria esposa com as próprias mãos. Por isso que eu não consigo me perdoar, continuou ele, agora chorando novamente. Por isso que eu não consigo viver sem ela. Eu tirei a vida da única pessoa que já amei de verdade. Naquela noite, tranquei-me no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Estava presa numa situação que havia ultrapassado todos os limites do que eu podia suportar. Não era apenas sobre um relacionamento abusivo ou sobre um homem com problemas de álcool. Eu estava envolvida com alguém perigoso, alguém que havia cruzado linhas que nunca deveriam ser cruzadas. No dia seguinte, enquanto Marcelo estava no quintal queimando alguns objetos que não queria levar, mas também não queria deixar para os demolidores, encontrei uma caixa de sapatos escondida embaixo da cama do casal. Dentro havia centenas de cartas, não de Marina, mas de outras mulheres. Mulheres como eu, que haviam se apaixonado por Marcelo, que haviam abandonado suas vidas para ficar com ele, que haviam sido descartadas quando ele se cansava. As cartas contavam histórias assustadoramente parecidas com a minha. Mulheres de meia idade, divorciadas ou viúvas, solitárias e vulneráveis que haviam encontrado em Marcelo uma promessa de recomeço e se deparado com um pesadelo. Algumas cartas eram desesperadas, implorando para ele voltar.
Outras eram furiosas, acusando-o de mentiras e manipulação. E algumas eram cartas de despedida, de mulheres que não conseguiam mais suportar a dor do abandono. Uma em particular me chamou a atenção. Era de uma mulher chamada Sônia, que escrevia: Marcelo, depois de tudo que você me fez passar, depois de me ter tirado tudo, minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, eu não consigo mais viver. Quando você ler esta carta, eu já vou estar morta. Espero que você carregue esse peso pelo resto da sua vida miserável. A carta estava datada de 2 anos antes. 2 anos antes de ele me conhecer. Quantas mulheres ele havia destruído ao longo dos anos? Quantas haviam pagado com a própria vida por ter acreditado nas mentiras dele? Foi nesse momento que compreendi que eu não era vítima de um relacionamento que havia dado errado. Eu era vítima de um predador, de alguém que escolhia suas presas cuidadosamente e as consumia até não restar nada. E se eu não agisse rapidamente, eu seria apenas mais uma carta naquela caixa de horrores. Mas quando fui procurar Marcelo para confrontá-lo com minha descoberta, ele não estava mais no quintal. A van havia sumido, e junto com ela, todas as minhas coisas, meus documentos e o pouco dinheiro que me restava. Ele havia me abandonado ali, sozinha, numa casa que seria demolida em poucos dias, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Sentei no chão da sala vazia e comecei a rir. Era uma risada histérica, desesperada, de quem havia chegado ao fundo do poço e descoberto que ainda dava para cavar mais fundo, processar o que havia acontecido. Depois veio a negação. Talvez Marcelo tivesse apenas saído para comprar alguma coisa. Talvez voltasse a qualquer momento com uma explicação. Em seguida, a raiva, uma fúria tão intensa que me fez quebrar todos os espelhos da casa com os punhos, cortando minhas mãos e gritando até ficar rouca. Mas depois da raiva veio algo muito pior: o vazio. Uma sensação de que eu havia chegado ao final da linha, de que não havia mais nada para onde ir, nada para fazer, nenhuma razão para continuar existindo. Aos 58 anos, eu estava sozinha, sem dinheiro, sem documentos, sem lar, sem família, sem amigos. Marcelo havia conseguido fazer comigo exatamente o que havia feito com todas as outras: me destruir completamente e depois me descartar como lixo. Durante 3 dias, sobrevivi bebendo água da torneira e comendo algumas latas velhas que encontrei na despensa. Não tinha forças para sair da casa, não tinha coragem para enfrentar o mundo lá fora. Passava as horas lendo e relendo aquelas cartas das outras vítimas de Marcelo, tentando entender como todas nós havíamos caído na mesma armadilha, como todas nós havíamos sido tão cegas, tão desesperadas por amor, que ignoramos todos os sinais de perigo. Foi numa dessas leituras que encontrei algo que mudou tudo: um pequeno papel dobrado no fundo da caixa, com um endereço e um número de telefone. Se algum dia você precisar de ajuda para escapar dele, me procure, Isabel. O endereço era de um bairro próximo, a menos de 1 hora de caminhada da casa onde eu estava. Isabel foi uma das mulheres que Marcelo havia destruído 5 anos antes. Pelo que pude deduzir das cartas, ela havia passado por uma experiência muito parecida com a minha, mas havia conseguido se livrar dele antes que fosse tarde demais, e aparentemente havia deixado aquele papel na caixa como uma forma de ajudar outras vítimas que pudessem encontrá-lo no futuro. Com as últimas forças que me restavam, caminhei até o endereço indicado. Era um pequeno apartamento num prédio antigo, e quando toquei a campainha, uma mulher de uns 50 anos abriu a porta. Ela me olhou por alguns segundos e seus olhos se encheram de reconhecimento e compaixão. "Você é a mais recente", disse ela sem precisar de explicações. "Entre, querida. Você está segura agora." Isabel me recebeu como se fosse uma irmã perdida há anos. Me deu comida, roupas limpas, um lugar para dormir e, mais importante ainda, me deu algo que eu havia perdido completamente: esperança. Ela me contou sua própria história com Marcelo, que era assustadoramente similar à minha, e me explicou como havia conseguido escapar e reconstruir sua vida. "Ele é um predador", disse ela enquanto preparava um chá para nós duas. "Ele tem um padrão específico. Procura mulheres vulneráveis, de meia idade, que estão passando por crises emocionais. Seduz com arte, com poesia, faz a gente se sentir especial, única. Depois vai mostrando as garras devagar, isolando a gente de todos os outros, fazendo a gente depender totalmente dele.
Mas como ele consegue fazer isso repetidas vezes, como ninguém nunca o denunciou? Isabel riu amargamente. Quem ia acreditar na gente? Mulheres velhas que abandonaram tudo por um homem que conheceram há pouco tempo? A sociedade vê a gente como desesperadas, como culpadas do que aconteceu. Além disso, ele nunca fica tempo suficiente num lugar para ser rastreado. É sempre nômade, sempre mudando de cidade, sempre arranjando novas vítimas. Durante os dias que passei na casa de Isabel, ela me ajudou a recuperar meus documentos, a entrar em contato com o banco para conseguir acesso ao pouco dinheiro que ainda restava na minha conta, a começar o processo de reconstrução da minha vida. Mas mais importante que a ajuda prática foi o apoio emocional que ela me deu. Pela primeira vez em meses, eu estava conversando com alguém que realmente entendia pelo que eu havia passado. A parte mais difícil, me disse ela numa noite em que eu estava chorando de saudade de Marcelo, porque, por mais absurdo que pareça, eu ainda sentia falta dele. É aceitar que nada daquilo foi real. O amor que você sentia era real, mas o amor que ele dizia sentir era uma mentira. Você se apaixonou por uma farsa, por um personagem que ele criou especificamente para te seduzir. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Isabel me contou que havia outras mulheres na cidade que tinham passado por experiências similares, não necessariamente com Marcelo, mas com homens do mesmo tipo. Ela havia criado uma espécie de rede de apoio informal, onde essas mulheres se reuniam regularmente para conversar, para se ajudar mutuamente, para curar juntas as feridas deixadas por relacionamentos abusivos. Foi numa dessas reuniões que conheci Helena, uma mulher de 62 anos que havia perdido toda a sua aposentadoria para um golpista que se fazia passar por investidor. Conheci também Carla, de 45 anos, que havia sido espancada quase até a morte pelo ex-namorado, e Fernanda, de 51 anos, que havia descoberto que o marido de 15 anos mantinha uma segunda família em outra cidade. Ouvir as histórias dessas mulheres me fez perceber que eu não estava sozinha no mundo. Havia milhares, talvez milhões de mulheres que haviam passado por traumas similares, que haviam sido enganadas, traídas, abandonadas, humilhadas. E muitas delas, como eu, achavam que era tarde demais para recomeçar, que não tinham mais valor, que não mereciam uma segunda chance. O segredo, me disse Helena numa dessas reuniões, é parar de procurar validação nos outros e começar a se validar. Durante anos, eu me defini através dos homens da minha vida. Primeiro meu pai, depois meu marido, depois aquele vigarista. Só comecei a me curar quando aprendi que eu sou completa sozinha, que não preciso de ninguém para me dar valor. Passaram-se 6 meses desde que Marcelo me havia abandonado naquela casa. 6 meses durante os quais reconstruí minha vida do zero, tijolo por tijolo. Consegui um emprego como recepcionista numa clínica médica, aluguei um quartinho num pensionato, comecei a fazer terapia com uma psicóloga que atendia gratuitamente mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas a parte mais importante da minha cura foi aprender a perdoar a mim mesma. Durante muito tempo, me culpei por ter sido tão ingênua, tão desesperada, tão burra. Como eu havia caído numa armadilha tão óbvia. Como havia ignorado tantos sinais de alerta? Como havia abandonado minha vida inteira por um homem que eu conhecia há tão pouco tempo? A resposta, descobri na terapia, era simples. Eu estava com fome. Fome de amor, de atenção, de carinho, de ser desejada. Depois, de décadas num casamento morto, eu estava faminta de paixão, de romance, de me sentir viva novamente. E quando alguém aparece oferecendo exatamente aquilo de que você tem fome, é muito fácil engolir o anzol junto com a isca. Marcelo era um especialista em identificar essa fome nas mulheres. Ele sabia exatamente o que dizer, como tocar, como olhar para fazer uma mulher carente se sentir irresistível. Era um manipulador profissional, e eu havia sido apenas mais uma presa numa longa lista de vítimas. Foi durante esse processo de cura que recebi uma ligação que mudou tudo. Era da polícia, de uma cidade no interior de Goiás,
Haviam encontrado meu número nos pertences de uma mulher chamada Rosângela, que havia sido encontrada morta numa van abandonada numa estrada de terra. Junto com o corpo, havia dezenas de quadros e uma quantidade considerável de drogas. A senhora conhece alguém chamado Marcelo Santos? Perguntou o delegado, porque ele está sendo procurado como principal suspeito na morte desta mulher. Meu sangue gelou. Rosângela havia sido a próxima vítima depois de mim, e agora estava morta. Como ela morreu? Consegui perguntar. Overdose de heroína. Mas há sinais de que ela foi forçada a usar a droga e havia marcas de violência pelo corpo. Naquele momento, compreendi que havia escapado da morte por muito pouco. Se tivesse ficado mais tempo com Marcelo, se não tivesse sido abandonada naquela casa, eu poderia ter sido a próxima. Rosângela. Ele estava escalando a violência, tornando-se cada vez mais perigoso. Colaborei com a investigação policial, fornecendo todas as informações que tinha sobre Marcelo. Lugares onde estivéramos, pessoas que havíamos conhecido, detalhes sobre seu comportamento e suas obsessões. Isabel e algumas das outras mulheres do grupo de apoio também prestaram depoimento, contando suas próprias experiências com ele. Mas Marcelo havia desaparecido completamente. A van foi encontrada, abandonada, sem nenhuma pista sobre seu paradeiro. Ele havia se esvaído como fumaça, provavelmente já procurando uma nova vítima em alguma cidade distante. A investigação me trouxe um fechamento que eu não sabia que precisava. Saber que eu havia escapado, que estava viva e segura, que havia conseguido reconstruir minha vida apesar de tudo, me deu uma força que eu não sabia que possuía. Eu era uma sobrevivente, não uma vítima. Policial. 2 anos durante os quais eu me transformei numa pessoa completamente diferente da mulher destroçada que havia sido abandonada numa casa vazia em São Paulo. O grupo de apoio que Isabel havia criado cresceu e se formalizou numa organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Eu me tornei uma das coordenadoras principais, usando minha própria experiência para identificar e auxiliar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo inferno que eu havia passado. Trabalhava durante o dia na clínica médica e dedicava minhas noites e fins de semana ao projeto. Tínhamos uma casa de apoio que abrigava temporariamente mulheres em situação de risco. Oferecíamos assistência jurídica gratuita, grupos de terapia e, mais importante, uma rede de solidariedade entre mulheres que haviam sobrevivido a traumas similares. Era um trabalho pesado emocionalmente, mas também era a coisa mais significativa que eu já havia feito na vida. Foi durante um desses plantões na casa de apoio que recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era uma mulher jovem, de voz trêmula, que dizia ter informações sobre Marcelo Santos. Ele está aqui na minha cidade, disse ela, e eu acho que estou correndo perigo. Meu coração disparou. Depois de 2 anos sem notícias, Marcelo havia ressurgido. Onde você está? Perguntei, tentando manter a calma. Como você conseguiu meu número? Encontrei numa agenda que ele deixou na van. Meu nome é Amanda, tenho 34 anos, e eu acho que cometi o mesmo erro que todas vocês cometeram. Amanda me contou sua história por telefone, e era uma repetição quase exata do meu próprio pesadelo. Ela havia conhecido Marcelo numa feira de arte em Goiânia 3 meses antes. Recém-divorciada, com uma filha pequena para criar, ela havia se sentido invisível e descartável até ele aparecer com toda aquela paixão artística e romântica. Em pouco tempo, ele havia se mudado para a casa. Dela, havia começado a controlá-la, a isolá-la dos amigos e família. Mas eu tenho uma filha, disse ela chorando, uma menina de 8 anos. Ele começou a falar que ela atrapalha nosso relacionamento, que deveria mandar ela morar com o pai. Ontem, ele sugeriu que a gente poderia viajar juntos, deixar ela com uma tia por uns tempos. E eu quase concordei. A situação era ainda mais grave do que as anteriores. Marcelo estava agora manipulando não apenas a vida de uma mulher, mas também a de uma criança inocente. Precisávamos agir rapidamente, antes que ele conseguisse separar mãe e filha e arrastar Amanda para a mesma vida nômade de destruição que ele havia me forçado a viver. Amanda, escuta bem o que vou te falar, disse eu, usando o tom firme que havia aprendido nos grupos de terapia. Você está em perigo real.
Esse homem já matou pelo menos uma mulher que sabemos, e possivelmente outras. Você precisa sair daí imediatamente com sua filha. Mas eu amo. Ele, respondeu ela com a voz quebrada. Ele disse que vai mudar, que vai parar de beber, que a gente pode ser feliz. Aquelas palavras me transportaram de volta aos meus próprios momentos de negação. Eu havia dito exatamente as mesmas coisas, havia usado as mesmas desculpas para justificar o injustificável. Amanda, eu sei que você ama ele. Todas nós amamos. Mas o amor que você sente é real. O amor que ele diz sentir é mentira. Ele não vai mudar. Ele nunca muda. Ele só fica pior. Passei 3 horas ao telefone com Amanda, alternando entre apoio emocional e orientações práticas. Ensinei a ela como fazer uma saída de emergência, preparar uma mala escondida, separar documentos importantes, identificar lugares seguros onde poderia se refugiar com a filha. Isabel e eu nos revezamos nas ligações, oferecendo a experiência coletiva de todas as mulheres que haviam sobrevivido aos predadores como Marcelo. Mas mesmo com todo o nosso apoio, Amanda ainda estava hesitante. A manipulação psicológica que Marcelo havia exercido sobre ela em apenas 3 meses havia sido tão intensa que ela duvidava da própria percepção da realidade. E se vocês estiverem erradas sobre ele? Perguntava. E se ele realmente me ama e vocês estão tentando destruir minha felicidade? Era a mesma coisa que eu havia pensado quando pessoas tentavam me alertar sobre sinais de perigo na minha relação com Marcelo. A vítima sempre defende o agressor, sempre encontra desculpas, sempre acredita que sua situação é diferente, que ela é especial, que conseguirá mudar ou salvar o homem que está a destruindo. Foi então que tomei uma decisão que mudaria o rumo de toda essa história. Amanda, vou viajar para Goiânia. Vou te buscar pessoalmente. Não. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Você tem uma filha pequena. Não vou deixar que esse monstro destrua a vida de uma criança também. Isabel tentou me dissuadir. Beatriz, isso é muito perigoso. Se Marcelo te vir, se descobrir que você está interferindo nos planos dele... Eu não me importo, respondi. E percebi que falava sério. Durante 2 anos, vivi com medo dele. Com medo de que aparecesse na minha porta, de que viesse atrás de mim. Cansei de ter medo. É hora de enfrentar esse demônio de frente. Viajei para Goiânia no primeiro ônibus disponível, levando apenas uma pequena bagagem e uma coragem que eu não sabia que possuía. Durante as 10 horas de viagem, pensei em tudo que havia aprendido, nesses 2 anos de terapia e trabalho com outras vítimas. Eu não era mais a mulher frágil e desesperada que Marcelo havia manipulado. Tinha me transformado numa guerreira, numa pessoa que havia olhado para o abismo e havia escolhido voltar para a luz. Encontrei Amanda num shopping da cidade, no meio da multidão, como havíamos combinado. Ela estava com a filha, uma menininha lindinha de cabelos cacheados que brincava inocentemente enquanto sua mãe vivia um dos momentos mais importantes da sua vida. Uma decisão que determinaria o futuro das duas. Ele não sabe que estou aqui, disse Amanda nervosamente. Disse que ia comprar material de pintura e só volta à noite. Olhei nos olhos daquela mulher jovem e vi a mim mesma 3 anos antes, perdida, confusa, apaixonada por um homem que não existia de verdade. Mas também vi algo que eu não havia tido, uma segunda chance de fazer a escolha certa, uma oportunidade de escutar os alertas e escapar antes que fosse tarde demais. Amanda, vou te contar algumas coisas sobre Marcelo que ele nunca te contou, disse eu, sentando-me ao lado dela. Coisas que descobri depois de quase morrer por causa dele. Passei as 2 horas seguintes relatando todos os detalhes da minha experiência com Marcelo. As drogas, a violência, as outras mulheres, a morte de Rosângela, tudo. Vi o rosto de Amanda mudar gradualmente, a negação dando lugar ao choque, o choque dando lugar ao medo, o medo dando lugar à raiva. Ele me disse que eu era a única, sussurrou ela quando terminei de falar, que nunca havia amado ninguém como me amava. Todas nós fomos a única, respondi. Todas nós éramos especiais, diferentes de todas as outras, até deixarmos de ser úteis para ele. Foi nesse momento que Amanda finalmente compreendeu a dimensão do perigo em que estava. Olhou para a filha, que ainda brincava inocentemente com um brinquedo, e algo mudou definitivamente em seus olhos. O que eu preciso fazer? Perguntou. Ajudei Amanda a organizar sua fuga.
Fomos até a casa dela quando tínhamos certeza de que Marcelo não estava. Pegamos os pertences mais importantes e os documentos. Deixamos uma carta explicando que ela havia decidido se mudar para outra cidade por motivos pessoais, sem mencionar nada sobre nossa conversa ou sobre as descobertas que havia feito. Enquanto Amanda arrumava as malas, explorei a casa onde Marcelo estava morando. Era assustador ver como ele havia reproduzido exatamente o mesmo padrão. Quadros espalhados por todos os cantos, garrafas de álcool escondidas em vários lugares, um ambiente que misturava arte e caos de uma forma que só quem havia convivido com ele poderia reconhecer. Encontrei também algo que me fez o sangue gelar: uma pasta com fotografias de crianças. Não eram fotos pornográficas, mas retratos aparentemente inocentes de meninas pequenas, algumas brincando em parques, outras saindo de escolas. E no meio das fotos, várias da filha de Amanda. Meu Deus, murmurei, sentindo uma náusea terrível subir do estômago. Marcelo não estava apenas planejando usar Amanda e depois descartá-la. Havia algo muito mais sinistro em mente. Mostrei as fotos para Amanda e vi toda a cor desaparecer do seu rosto. Ele está obcecado com sua filha, disse eu, tentando manter a calma. Amanda, vocês precisam sair daí agora. Não amanhã, não hoje à noite. Agora. Saímos de Goiânia naquela mesma tarde, no primeiro ônibus com destino a São Paulo. Durante a viagem, Amanda chorou muito, não só de medo, mas também de luto pelo amor que havia perdido. Ou melhor, pelo amor que ela achava que tinha, mas que nunca havia existido de verdade. Chegamos a São Paulo quando o sol estava nascendo, e pela primeira vez em 3 anos, senti que havia conseguido fazer algo verdadeiramente importante. Havia salvado uma vida. Havia salvado 2 vidas. Mantinha, um sobrado antigo no bairro da Liberdade que havia se tornado um refúgio para dezenas de mulheres ao longo dos anos. Ver a pequena Sofia brincando no quintal com outras crianças, rindo e correndo sem saber do perigo que havia enfrentado, me enchia de uma gratidão profunda por termos conseguido tirá-las da situação a tempo. Mas nossa fuga de Goiânia teve consequências que eu não havia previsto. 3 dias depois da nossa chegada a São Paulo, Isabel recebeu um telefonema perturbador. Era Marcelo. Ele havia descoberto nosso envolvimento no desaparecimento de Amanda e estava furioso. Digam para aquela vadia da Beatriz que eu sei onde ela está, disse ele com uma voz carregada de ódio. Digam que eu não esqueço e não perdoo. Ela destruiu minha vida e agora vou destruir a dela. As ameaças me assustaram, mas também despertaram em mim uma determinação que eu não sabia que possuía. Durante 3 anos, havia vivido como uma sombra do que eu era antes, permitindo que o trauma me definisse, que o medo me controlasse. Mas agora, vendo Amanda e Sofia seguras, vendo quantas outras mulheres nossa organização havia ajudado, senti que tinha encontrado meu verdadeiro propósito na vida. Ele pode vir, disse eu para Isabel. Não vou mais me esconder dele. Não vou mais viver com medo. Procurei a polícia e relatei as ameaças, mas os investigadores foram claros. Sem provas concretas de que Marcelo representava um perigo imediato, não havia muito que pudessem fazer. Ele não havia cometido nenhum crime comprovado contra mim. Tecnicamente, nossa relação havia sido consensual, e mesmo o abandono em São Paulo podia ser interpretado como uma separação comum. Foi Isabel quem sugeriu uma estratégia diferente. Se não podemos prendê-lo pelo que fez conosco, disse ela numa reunião do grupo de apoio, talvez possamos expô-lo publicamente, impedir que ele faça mais vítimas. A ideia era ousada e arriscada. Criar um site, uma página nas redes sociais, documentando os crimes de Marcelo, alertando outras mulheres sobre seus métodos, tornando impossível para ele operar no anonimato que sempre havia protegido suas ações. Reunimos depoimentos de todas as suas vítimas que conseguimos localizar, fotografias, documentos, tudo que pudesse servir como prova do padrão de abuso. O projeto Predador Exposto foi lançado numa terça-feira chuvosa de setembro. Em questão de horas, a página havia sido compartilhada centenas de vezes. Em 2 dias, tínhamos mais de 1000 seguidores. Em uma semana, éramos notícia em jornais locais. O impacto foi muito maior do que qualquer uma de nós havia imaginado.
Começaram a chegar mensagens de mulheres de todo o Brasil contando histórias similares. Não apenas sobre Marcelo, mas sobre outros homens que usavam métodos parecidos. Percebemos que havia toda uma categoria de predadores que se especializava em mulheres vulneráveis de meia idade, e que nenhuma autoridade estava prestando atenção no fenômeno. E se essa mensagem tocou seu coração, e sentir que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas, você pode clicar em Valeu demais. Esse gesto de carinho ajuda a manter essa missão viva. Obrigada de coração. Foi através dessas mensagens que descobrimos o paradeiro atual de Marcelo. Uma mulher de Recife nos escreveu dizendo que havia conhecido um homem com características idênticas às que descrevíamos e que estava começando a desconfiar das intenções dele. Seguindo nossas orientações, ela conseguiu fotografar documentos dele e confirmar que era a mesma pessoa. Ele está morando com uma mulher chamada Glória, escreveu a informante. Viúva, 52 anos, dona de uma pequena pousada na praia. Pelo que percebi, ele já está no estágio de controle total. Ela cancelou contatos com a família, fechou a pousada para se dedicar ao relacionamento e está falando em viajar com ele. Era o padrão clássico. Marcelo havia encontrado mais uma vítima e estava repetindo exatamente os mesmos passos que havia usado comigo e com todas as outras. A diferença era que desta vez nós sabíamos onde ele estava e o que estava planejando. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia viajar para Recife e enfrentar Marcelo pessoalmente. Não para me vingar, não para acertar contas do passado, mas para salvar Glória antes que fosse tarde demais. Isabel tentou me dissuadir. Beatriz, isso é suicídio. Ele já te ameaçou. Já disse que quer te destruir. Se você aparecer lá, se eu não aparecer lá, outra mulher vai morrer, respondi. Eu sobrevivi para contar a história. Tenho que usar essa sobrevivência para alguma coisa maior. A viagem para Recife foi a mais longa da minha vida. Durante as 3 horas de voo, pensei em tudo que havia mudado em mim desde aquela noite terrível no observatório. A mulher que havia se apaixonado por Marcelo era insegura, carente, desesperada por validação externa. A mulher que estava indo confrontá-lo era forte, determinada, movida por um propósito que ia muito além de suas próprias necessidades. Encontrei a pousada de Glória numa praia isolada, a cerca de 50 quilômetros do centro de Recife. Era um lugar pequeno, mas charmoso, com vista para o mar e uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que me causou calafrios. Podia imaginar perfeitamente como Marcelo havia usado aquele cenário para seduzir mais uma vítima. Glória estava sozinha na recepção quando entrei. Era uma mulher bonita, bem cuidada, mas com um ar cansado que eu reconhecia imediatamente. Nos olhos dela, via a mesma exaustão emocional que eu havia carregado durante meses quando estava com Marcelo. Posso ajudá-la? Perguntou ela educadamente. Meu nome é Beatriz, disse eu, observando sua reação. Vim conversar com você sobre Marcelo Santos. O rosto de Glória mudou imediatamente. Ficou pálida, nervosa, olhando para os lados como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Não sei de que você está falando, disse, mas sua voz tremia. Sei que você sabe sim, e sei que está com medo dele. Eu também já estive no seu lugar. Durante a hora seguinte, contei para a Glória toda a minha história com Marcelo. Ela me ouvia em silêncio, às vezes negando com a cabeça, às vezes cobrindo o rosto com as mãos. Podia ver a batalha interna que estava travando entre a negação que queria manter e a verdade que estava sendo forçada a enxergar. Mas ele me ama, disse ela finalmente com a voz quebrada. Ele disse que nunca havia sentido nada igual por ninguém. Ele disse a mesma coisa para mim, e para Amanda, e para Rosângela, que está morta por causa dele, e para pelo menos uma dezena de outras mulheres. Foi quando mostrei à Glória as fotografias que tínhamos reunido, imagens de Marcelo com todas as suas vítimas, sempre na mesma pose, sempre com o mesmo sorriso predatório. Ela viu as evidências com os próprios olhos e algo se quebrou definitivamente dentro dela. Meu Deus, sussurrou. O que eu fiz? O que ele fez comigo? Nada que não possa ser desfeito, respondi, segurando suas mãos. Você ainda tem tempo de escapar. Ainda tem tempo de recuperar sua vida. Mas nosso plano de fuga foi interrompido abruptamente. Ouvimos o barulho de uma van parando do lado de fora da pousada e Glória ficou lívida.
Ele voltou, disse. Ele não deveria voltar até amanhã. Meu coração disparou. Depois de 3 anos, ia reencontrar face a face o homem que havia quase destruído minha vida. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não era uma vítima indefesa. Era uma sobrevivente que havia encontrado sua força. Marcelo entrou na pousada e parou abruptamente quando me viu. Seus olhos se encheram de uma raiva que me fez entender por que Rosângela havia morrido. Ele não estava apenas zangado. Estava completamente fora de si. Então, a vadia finalmente decidiu aparecer. Disse com uma voz que me arrepiou. A espinha. Veio aqui para estragar mais uma vida, sua invejosa? Vim aqui para impedir que você destrua mais uma mulher inocente. Respondi, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. O que aconteceu a seguir foi o confronto final entre o meu passado e o meu presente, entre a mulher que eu havia sido e a mulher que me tornei. Um confronto que determinaria não apenas o destino de Glória, mas o rumo final da minha própria jornada de cura e redenção. Marcelo se aproximou de mim, com os punhos cerrados, os olhos brilhando com uma violência que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Mas pela primeira vez na vida, eu não senti medo dele. Senti apenas uma determinação inabalável de proteger Glória e de encerrar definitivamente o ciclo de destruição que ele representava. Você destruiu minha vida, disse ele, agora a poucos centímetros de mim. Agora vou destruir a sua. Minha vida já foi destruída, respondi, olhando diretamente nos seus olhos, por você. Mas eu me reconstruí, e agora sou forte demais para você conseguir me derrubar de novo. Foi nesse momento que Glória ligou para a polícia. E foi nesse momento que 3 anos de sofrimento, de medo, de trauma, finalmente chegaram ao fim. Marcelo foi preso em flagrante por ameaças e perturbação da ordem. Mas mais importante que isso, nunca mais poderia operar no anonimato. Nossa história se espalhou pelos jornais, pelas redes sociais, pela internet. Marcelo se tornou um rosto conhecido, um nome associado a perigo. Sua capacidade de seduzir novas vítimas foi completamente neutralizada. 6 meses depois, eu estava de volta a Minas Gerais, mas não na mesma cidadezinha onde tudo começou. Havia comprado uma pequena casa numa cidade maior, onde nossa organização abriu uma nova sede. Amanda e Sofia moravam na casa ao lado. Ela havia conseguido um emprego como professora e a menina estava florescendo numa escola nova, longe das memórias traumáticas. Glória também se mudou para nossa cidade. Vendeu a pousada em Recife e abriu uma pequena livraria que se tornou ponto de encontro para mulheres que haviam passado por experiências similares às nossas. O dinheiro que sobrou da venda, ela doou para nossa organização, que agora atendia mais de 300 mulheres por ano. Isabel continua sendo minha melhor amiga e parceira na luta contra predadores como Marcelo. Descobrimos nossa vocação para salvar outras mulheres, para transformar nossos traumas em força, para ajudar quem mais precisa. Quanto a mim, aprendi a mais valiosa lição da minha vida, que não precisamos ser perfeitas para sermos valiosas, que não precisamos de um homem para nos completar, que a força que buscamos lá fora sempre esteve dentro de nós, esperando para ser descoberta. Aos 61 anos, sou uma mulher completamente diferente daquela que chorava na varanda, observando um observatório misterioso. Sou mais forte, mais sábia, mais completa. E pela primeira vez na vida, estou verdadeiramente feliz comigo mesma. Esta história que contei para vocês não é apenas sobre relacionamentos abusivos ou sobre predadores emocionais. É sobre renascimento, sobre descobrir que nunca é tarde demais para recomeçar, sobre transformar a dor em propósito e o sofrimento em sabedoria. Se você chegou até aqui comigo, se ouviu minha história inteira, quero que saiba que isso significa muito para mim. Contar essa história não foi fácil, reviver essas memórias doeu muito, mas se minha experiência pode ajudar uma pessoa sequer a evitar o que eu passei, ou a sair de uma situação similar, então valeu cada lágrima que derramei contando isso. Quero terminar pedindo uma coisa para vocês que me ouviram até agora. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se reconheceram alguma situação parecida na vida de vocês ou de alguém próximo, não fiquem em silêncio. Conversem comigo nos comentários, compartilhem suas próprias experiências com nossa comunidade aqui. Vocês
Não imaginam como é importante saber que não estamos sozinhas, que existem outras pessoas que entendem nossa dor e nossa luta. Cada comentário que vocês deixam, cada história que compartilham, cada palavra de apoio que escrevem, se transforma em força para outras mulheres que estão passando pelo mesmo. E se vocês sentiram que esta mensagem foi importante, que pode ajudar outras pessoas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Não é apenas sobre números ou algoritmos, é sobre criar uma rede de apoio real. Uma comunidade onde todas nós podemos nos ajudar mutuamente. Toda semana eu trago histórias como essa, conversas sobre temas que importam de verdade para nós mulheres, especialmente aquelas que já passaram dos 40, dos 50, que sabem que a vida ainda tem muito a oferecer, mas que às vezes se sentem invisíveis ou descartadas pela sociedade. Vocês aprenderam alguma coisa com minha história? O que mais tocou vocês? Que parte fez vocês refletirem sobre suas próprias vidas? Me contem tudo nos comentários, porque eu leio cada mensagem, respondo cada pergunta, e vocês fazem parte desta família que estamos construindo juntas. Muito obrigada por terem me acompanhado nesta jornada difícil, mas necessária. Até a próxima conversa. E lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, mais valiosas do que acreditam, e nunca é tarde demais para recomeçar. Um abraço apertado no coração de cada uma de vocês.